a UPH é um braço estendido da igreja, o pastor deveria ficar feliz, como o pastor reverendo Felipe disse agora há pouco. É importante para a igreja, é o trabalho de evangelização, é o trabalho do ir. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos fazer a leitura do 10 ao 12. Que diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Juda procura por Saulo, apelidado de Tasso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Amém. Este é o homem que Deus procura para as UPHs. Um discípulo. Nós estamos na igreja, irmãos, não é para sentar no banco, não é para passar o dia ouvindo. Então, irmãos, o que é que eu queria colocar? Que Deus não usa qualquer pessoa para fazer sua obra. Quando nós nos reunimos para organizar um UPH, quando nós buscamos homens, que fazemos chamado de homem, nem todos vão aceitar, nem todos virão. Porque, na verdade, quem chama é Deus. Nós vamos proclamar, nós vamos fazer o chamado, nós vamos levar a palavra, mas nem todos virão. No caso que o texto fala, que a Bíblia relata a vida de um homem rico que buscava seguir a Jesus, mas não queria deixar a sua riqueza, não queria deixar os seus afazeres. Queria o quê? Queria continuar aquela vida mundana, queria continuar fazendo tudo o que fazia. Eu não vou ter tempo para me reunir com o PH, eu não vou ter tempo para estar em reunião, eu não vou ter tempo para sair por aí evangelizando. Está muito apegado. O que foi? Jesus foi enfático em dizer que para segui-lo, o jovem precisava primeiro fazer o quê? Tirar todos os impedimentos e colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Precisa ter compromisso, irmão. Quando a gente chega para organizar, que fala sobre o PH, a importância do trabalho dos homens, porque a gente não entende, mas para quê? Reunir para quê? E aí, irmão, nós estamos na igreja para quê? Qual é a principal função nossa na igreja? A nossa principal função na igreja é evangelizar. Não existe outro. É a proclamação do evangelho. Todos nós temos a função. E como disse o pastor Phillips agora há pouco, nós somos líderes. Nós somos o cabeça da nossa casa, nós somos sacerdote da nossa casa. Na igreja é o homem que está à frente, a liderança da igreja é o homem. Aí nós deixamos o quê? Entregamos toda a parte de evangelização para as mulheres, para os jovens, para a adolescência, e nós ficamos com os braços cruzados, cuidando dos nossos afazeres. Né? Não é bem por aí. Por isso é que eu acho que a gente tem que meditar muito sobre essa questão. Nós precisamos entender qual é esse homem que Deus busca, qual é esse homem que Deus chama, qual é esse homem que Deus quer para as nossas UPHs. E aqui eu queria apontar algumas virtudes do homem que Deus quer para seguir a Jesus. Essas qualidades, essas virtudes foram encontradas na vida de Ananias. E que é bem pouco falado na Bíblia, mas foi quem batizou o maior de todos os missionários depois de Jesus. Para você ver a importância na vida desse homem. Eu vou, aqui, nesse bate-papo nosso, citar algumas virtudes, retirando desse texto que nós lemos, que é o homem que Deus usa, e eu digo sempre, que Deus usa em nossas UPHs. Primeiro lugar, um homem para participar de nossas UPHs, ele precisa ter um coração de discípulo. Se ele não tiver o coração de discípulo, ele não virá, ele não fará questão de estar na UPH, ele não
Não terá nenhum incentivo para fazer isso. Agora, se o coração dele arde como o coração do discípulo, ele abraça esse trabalho. Ele está junto. Ele vem, ele não mede esforços. Veja o que diz o versículo 9, 10. Um discípulo chamado Ananias. Um discípulo chamado Ananias. É um coração de discípulo. Não simplesmente membro de igreja, mas discípulo. Ser discípulo é ser comprometido. E comprometido completamente com a obra de Deus. Eu, pastor, e meus irmãos que nos ouvem, eu digo, eu não conheço. Se os irmãos conhecem, eu pelo menos não conheço. Alguém que seja um discípulo que não tenha esse compromisso com a obra de Deus. Que não esteja apaixonado pela obra de Deus. Que não meça os esforços para a obra de Deus. Porque a pessoa simplesmente dizer que é um discípulo e passar os domingos sentado no banco, não se preocupar com os que estão lá fora, não se preocupar com quem está debaixo das pontes, não se preocupar com quem está morrendo, não se preocupar com quem está perdido. Aí eu fico a me indagar. É assim que Deus quer de nós? Não. Não. A palavra discípulo significa ser como o mestre. Ou seja, ele segue as determinações de Jesus. Nós temos que andar nos passos de Jesus. Nós temos que andar com Jesus. Nós temos que pensar como Jesus. Nós temos que testemunhar como Jesus. O discípulo tem bom testemunho perante todos, como diz lá em Atos 22, 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Meu irmão, imagine um crente, um homem, um líder da igreja presbiteriana ter um mau testemunho. Olha, isso aí é daquela igreja. Aí um péssimo testemunho, um péssimo marido, um péssimo pai, um mau pagador, como diz aqui no Maranhão, um velhaco, não paga ninguém. Aí como é que nós vamos testemunhar Cristo? Como é que nós vamos dizer que somos discípulos? Como é que nós podemos dizer que fazemos a obra de Deus? As pessoas até nos expulsam de perto, não querem nem nos ouvir. Irmão, eu sou também Gideão. E eu acho uma das obras mais maravilhosas é o trabalho gideônico. E eu nunca disse que não tem tempo, porque sou da igreja presbiteriana, porque sou da UPH, só não tenho mais tempo. Tenho. Nós temos que ter tempo. Aquilo que é importante, onde o nosso coração está, nós temos tempo para fazer a obra de Deus. E a UPH é a coisa mais simples. Não tem por que desculpa dizer, eu não tenho tempo para não participar do trabalho do UPH. Eu disse até para o Gil, quando nós estávamos conversando, e acho que para deu aqui um branco do nosso irmão. Ricardo, perdão. E aí eu dizendo para o Ricardo, a gente coloca muita carga em cima de uma coisa que não existe. Olha, a organização das UPHs, a organização de federação, é a coisa mais simples que tem. Tem toda a regra, evidentemente, nós temos um manual, nós temos um guia para orientar, são orientações. Nós não podemos simplesmente ser radical. Porque faltou isso aqui, não temos como... Temos, irmãos. O mais importante é a obra de Deus. A organização é fruto, porque é o planejamento, precisa ser feito. Primeiro nós nos planejamos, oramos e vamos fazer a obra. O mais importante é isto. Não tem porquê nós criarmos impedimento, empecilho, carga em cima de um irmão para não fazer. Às vezes eu me pergunto, quando eu vejo, às vezes num congresso, alguém brigando, levantando, passando meia hora, 1 hora, discutindo por causa de uma vírgula.
Eu digo, meu Deus, que perda de tempo. Que perda de tempo. Tanta coisa importante que nós precisamos discutir. Mas são coisas que ocorrem, isso não é a regra, são as exceções. A gente precisa entender que o mais importante é que esse homem tenha um coração de discípulo. E segundo, irmão, a outra virtude que eu gostaria de dizer é que Deus possa contar com esse homem. É outra virtude. Eu tenho que estar disponível para o trabalho quando Deus me convocar. É o que está lá escrito, disse lá no versículo 10, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, o que foi que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, tem coisa mais maravilhosa do que nós convocados por um presidente da nossa UPH, se nós convocados como membro pelo nosso pastor, pelo conselho da igreja para fazer a obra, e nós, de prontidão, eis-me aqui. Conte conosco. Estamos juntos. Este é o papel nosso. Esse é o homem que tem um coração de discípulo. E é isso que nós precisamos, o tempo todo, dentro desse trabalho nosso, despertar para isso, irmão. Nós não vamos fazer uma UPH sem... Seja bem-vindo, presidente Albrecht, nosso presidente da CNHP. Nós não podemos, irmãos, continuar fazendo o trabalho sem que ter o coração de discípulo. E um discípulo é obediente. Veja o que ele diz, eis-me aqui. Obedeceu imediatamente. Conta comigo. Em Atos 5:32, se não me falha, ele diz assim, ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aos que lhe obedecem. É a obediência que interessa a Deus. Não adianta eu dizer que creio, mas não obedeço. O homem de UPH, ele precisa estar sempre pronto para fazer a vontade de seu mestre. E isto aqui é se colocar diante de Deus, isto aqui é ser discípulo, isto aqui é ser um homem de UPH. Está pronto para fazer a vontade, não de outro homem, a vontade de Deus. Porque o trabalho da UPH é um trabalho de Deus, é a obra de Deus. 1 Timóteo diz, lá no versículo 2 e 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade do mestre. Nós precisamos estar envolvidos. Nós precisamos estar buscando isso o tempo todo. Outro ponto é que um discípulo não manda outro, irmãos. A pessoa ser um presidente da CNHP, o presidente de uma sinodal, de uma federação, de uma PH, e mandar, não, então o que não fazer, vocês vão fazer o serviço, eu fico aqui deitado na rede, eu fico aqui na cama, eu fico aqui na igreja, e pode ir a fazer o serviço, eu espero você. Nada disso. Ele mesmo se oferece para cumprir a vontade do mestre, ele mesmo vai à frente, ele mesmo lidera. É assim foi que Jesus fez. Ele ia à frente. Ele não mandava os seus discípulos vão lá fazer isso. Ele ia. Ele ia com eles. Ele ia à frente. Lá em Isaías 6:8, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Um discípulo não manda outro, ele mesmo se oferece para cumprir a vontade do mestre. Ele se oferece, ele está pronto. Nós não podemos fazer corpo mole. Ah, hoje não dá para mim. Hoje eu não posso. A igreja está toda reunida para fazer um trabalho de evangelização. Precisa de contar com todos, de todas as sociedades. Aí a UPH diz, não, pastor, você vai lá com as mulheres, você vai lá com a mocidade e tal. Não temos hoje, não tenho como, trabalhei a semana toda. Então, como é que fica o nosso testemunho?
de homens, de líderes. Então, eu acredito, irmãos, que nós precisamos despertar para isso e buscarmos o despertar de outros. Como o nosso irmão disse, uma igreja que tem hoje 100 homens. 100 homens. Como é que está esses 100 homens? Aí nós chamamos e assim, nós nos damos felizes, como eu lhe disse. Eu disse, meu irmão, se nós tivermos 30 homens na UPH, nós vamos ficar muito felizes. Mas será que nós devemos nos dar por satisfeito com 30? Ou nós devemos buscar o último, como fez aquele pastor de ovelha, que a um, só que ele estava com as 99, mas correu atrás de uma? Eu acho o seguinte, que nós vamos organizar o PH, sim, em nome de Jesus. Mas nós não vamos desistir de nenhum. Nós devemos buscar cada um dos homens dessa igreja para fazer parte dessa sociedade, fazer parte dessa vida de discípulo. A outra virtude que eu quero citar aqui é seguir o direcionamento de Deus. Um homem de UPH precisa seguir o direcionamento de Deus. Está lá no versículo 11 e 12 do texto. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que foi que ocorreu com Ananias? Disse, não, Senhor, eu não vou lá, não, aquele homem é mau, aquele homem... Não, ele foi. O discípulo não faz a obra de Deus se antes buscar dele a direção e vontade. É assim que nós precisamos. Não tem dificuldade, não tem atrapalho, não tem nada que possa nos impedir de ir. Os gideões se reúnem, oram, passam uma semana, um mês orando para fazer uma distribuição da palavra de Deus em determinado local. Nós precisamos orar antes de qualquer coisa que nós fazermos. Nós precisamos nos reunir e pedir a Deus que abra as portas, que mova o coração daqueles homens para que a gente possa atingir o nosso alvo. O PH funciona assim. O discípulo não faz sozinho, precisa buscar a vontade de Deus, orando. Podemos fazer muitas coisas, mas a de que Deus se agrada serão sempre aquelas cujas orientações vierem de Deus. Nós fazemos, nós nos reunimos, fazemos muita coisa, brincamos, mas nós precisamos ter a orientação de Deus para fazer esse trabalho. O próprio Josué, uma vez, não buscou a direção de Deus e complicou bastante a vida de sua nação. Está lá, escrito em Josué 9,14, onde os israelitas tomaram a provisão e não puderam, e não pediram o conselho. As coisas deram todo errado. Então, preciso de oração para fazer esse trabalho. Em quarto, o profeta, o discípulo, aceita as limitações humanas. Nós temos limitações, nós não somos donos da verdade. Nós discutimos dentro das nossas UPHs, com os nossos irmãos, o que é melhor. O que foi que Ananias fez? Ananias respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? Dificuldade ele tinha. Era o que ele tinha, mas para Deus isso era o de menos. Ele já tinha um controle de tudo aquilo. Olha, não dá para nós irmos fazer esse culto lá naquele local. Naquele local não é bom, local perigoso, local distante. Ah, eu não tenho carro. Ah, não dá para me ir. Ah, eu não tenho dinheiro. Então, são uma série de questões, uma série de limitações. Limitações humanas. Para Deus, não. O homem que Deus usa tem limitações humanas. E esta nunca pode ficar acima da vontade do Senhor. Nós vamos colocar diante de Deus. Depois nós vamos obedecer. Podemos até questionar, como foi questionado pelo Ananias. Mas temos que obedecer. Quando Deus manda, não tem esta. Devemos reconhecer nossas fraquezas,
reconhecer as nossas debilidades e, sobretudo, irmãos, que Deus está conosco e que dará força e vitória naquilo que fizer, sobre a sua vontade, sobre a sua determinação. Essas são as questões que eu coloco sempre, irmãos. É o trabalho nosso, que nós devemos observar. Em quinto lugar e último, compreende o mundo sobrenatural. O discípulo compreende. É uma virtude. Ele acredita, ele aceita. Foi quando Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber. O próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amém. O homem que Deus usa tem poder em suas ações. Ele é um ungido de Deus. O homem que Deus usa cumpre a palavra profética de que os sinais acompanhariam aos que crescem em Deus. Curas, milagres e prodígios. Marcos 16, 15, 18. Irmãos, o homem que Deus usa prega, batiza, cura, liberta pelo poder da palavra de Deus. O homem que Deus usa é discípulo. Deus pode contar com ele, tem um direcionamento de Deus, tem limitações humanas, sim, e entende o mundo sobrenatural. Deus tem buscado homens para nossas UPHs, mas como Ananias, segundo o seu coração. Amém. Deus quer usar você na UPH com qualidade de um discípulo para fazer a sua obra. Amém. Amém. Irmãos, Amém. Glória a Deus. eu digo a vocês, o caminho é este. Nós estamos reunidos, vocês já se reuniram, vocês já discutiram. O coração de vocês hoje ardem na busca da organização desse trabalho, que ao longo do tempo você vem orando. É isso que nós precisamos fazer. Tudo mais é apenas organização. Tudo mais é apenas orientações. O restante é para se unir e evangelizar. E unir e fazer a obra. Hoje nós temos um trabalho belíssimo dentro da UPH, que é o mão na massa, a construção de igrejas. Alagoas é testemunha disso, Sergipe é testemunha disso, Pernambuco é testemunha disso, Maranhão é testemunha disso, Ceará é testemunha disso, Mato Grosso é testemunha disso, e tantos outros. O que é preciso? É nós nos dispor. É ouvir o chamado de Deus e dizermos, como disse Isaías, como disse Ananias: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Amém. Amém.